Vou deixar para a Iana. Assim, se puder, troca com a Iana. Não, deixa eu falar aqui, só no início, ó. A partir de agora, esta aula está sendo gravada. Aula do dia 29/12/2020. É o último capítulo de História. Então, esse dia 29, nós não temos geografia. Não iremos ter a aula de geografia. Então, as duas aulas do dia de hoje, as duas são de História. Tá certo? Então, é o capítulo 1 e 2 da segunda parte de História, do último volume. A partir de agora, é a partir da página 43 até a página 55, 56 de História, finalizando todo o livro de História. Vai ficar um capítulo de Geografia que provavelmente a professora Iana vai fazer com vocês amanhã, certo? Então, a partir de agora, esta aula está sendo gravada. Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Compartilhando a partir. Isso. Compartilhando a tela com vocês. Gente, pessoal, uma coisa importante. Eu preciso muito da ajuda de vocês nesse último capítulo de História. Porque eu estava analisando ele tem muitas atividades. Então vocês vão ter que ser bastante rápidos para poder, dar tempo de responder todo esse capítulo de História, que é o último capítulo. Lembrando que vocês podem dar print de tela ou, como essa aula está sendo gravada, vocês procurarem mais tarde no YouTube, quando ela for postada com as resoluções. Certo? Uma pergunta. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. O capítulo 1, ele falou sobre os registros orais. O capítulo 1, vocês podem ter percebido que o capítulo 1, ele falou só de registros orais, que são chamados de registros não escritos. Tá certo? Então, falou muito de cantigas, de saberes passados por oralidade, por músicas, por lendas, por mito, por registros, no caso de criação de ferramentas, de instrumentos, pinturas rupestres, falou muito sobre isso. Já esse último capítulo, ele vai falar apenas, exclusivamente, de registros escritos. No capítulo anterior, falamos de registros não escritos. Já esse capítulo, o último capítulo, vai nos falar sobre registros escritos, tá certo? Vamos nessa. Otávio ainda tinha algumas dúvidas sobre as formas tradicionais de comunicação, como as tradições orais e as cantigas. Ele teve ainda dúvidas com relação a isso. Se um dia as pessoas se esquecerem das tradições orais, como elas poderiam transmitir suas tradições culturais? Se alguém esquecer de uma música, se algum grupo, se algum povo esquecer de suas lendas, como eles vão passar essas tradições? Aí a avó de Otávio fala: boa pergunta, Otávio. Essas questões poderá ser resolvida com o registro escrito. Então, uma forma de que possamos preservar a nossa cultura é através de escrever, literalmente. Escrever uma carta, um diário, a escrita em jornais, em livros, é uma forma de guardar para a posterioridade, vamos assim, para as próximas gerações, toda a nossa cultura. Aí tem a primeira questão. Faça uma reflexão sobre a fala da avó de Otávio, de que maneira os registros escritos podem preservar os saberes tradicionais.
Tá certo? Ao serem, a resposta é a seguinte, ó. Ao serem registrados, os saberes tradicionais podem ser preservados em diferentes formas, como livros e outros registros escritos que podem ser copiados. Vocês não precisam colocar isso aqui, não. Vou fazer um resumo para vocês. Ó, comece como? Como livros e outros registros escritos, como jornais, revistas, podem ser copiados e replicados ao longo das gerações. Você pode pegar uma carta, um dia. Vocês já ouviram falar do Diário de Anne Frank? Não. Não. Não? Vocês nunca ouviram falar do Diário de Anne Frank? É uma menina judia que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela passou 2 a 3 anos presa no sótão da casa, que se fosse achada seria morta pelas tropas nazistas. E ela acabou registrando em um diário tudo o que acontecia na vida dela ao longo desses anos, ao longo desse período que ela ficou escondida no sótão. Infelizmente, ela acabou sendo descoberta e morta em um campo de concentração. É o mais famoso diário da história, o Diário de Anne Frank, que não me lembro a data exatamente, lembro a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45, então foi esse período mais ou menos. 1939. É o mais famoso. Ela acabou registrando o dia a dia dela, o dia a dia dela. Esse diário depois foi achado, compilado e virou até filme. Tem até filme, Diário de Anne Frank. Tem filme, tem várias coisas referente a esse diário. É o mais famoso diário e conta a história de uma menina que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, uma menina judia que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi obrigada ela e a sua família a esconder num sótão, fugindo das tropas nazistas. As tropas de Adolf Hitler. Esse cara é do mal. Muito mal mesmo. Mal. Não acredito que ele acabou com 3 Copas do Mundo pela ele, né? Vamos lá, continuando. A escrita e os primeiros registros escritos. Para explicar melhor, Otávio, a importância dos registros escritos, Olinda, a sua avó, contou que a escrita é uma forma de comunicação muito antiga e eficaz, pois transmite ao longo do tempo e do espaço ideias, conhecimentos e histórias. Alguém que viveu há muito tempo, feito Anne Frank, pode se comunicar conosco por meio de um registro escrito preservado. Uma pessoa que mora em um outro lugar pode se comunicar por meio de um registro escrito, como uma carta, por exemplo. Eu sei que hoje a carta ela entrou basicamente em desuso, né? Poucas pessoas utilizam a carta, mas ela é uma forma muito eficaz de comunicação. O livro mesmo, por exemplo, o livro mais compilado, né, no mundo é a Bíblia. A Bíblia conta a história do povo de Israel e essa história chegou até os nossos dias. Então, veja a importância da questão da escrita, porque ela pode ser compilada, tá certo? Ela pode ser, vamos dizer assim, o que é compilado? É copiado. E replicado pode se espalhar para o mundo todo, feito a Bíblia, feito o diário de Anne Frank. Nós temos aqui a questão do livro, da carta, até mesmo a internet, por meio de e-mails. Página 44, a segunda questão. De que maneira a escrita está presente em seu cotidiano? De que maneira a escrita está presente em seu cotidiano? É fácil. Nos livros, nos sites, nos aplicativos e várias outras formas. Então, a escrita está presente na sua vida, nos livros, nos sites. Vocês estão aqui conversando comigo através de um site. A questão também de revistas, não sei se vocês têm um costume. Então, é uma pergunta com resposta pessoal. Porém, é fácil. Já fizeram esse segundo? Sim.
Aplicativos? Como, Jorge, aplicativos? O WhatsApp. A maioria de vocês hoje... Meet é um aplicativo. Mas, assim, o Meet, a função dele não é tanto escrever. Tá certo? Claro que tem um chat, que você pode se comunicar através disso. Mas a questão do Meet é mais a questão da imagem. Já o WhatsApp, não. O WhatsApp, o Telegram... Vai ter que ser rápido. Espera aí. Aqui, bora. Tem aqui uma letra aqui. Bora. Tchau. Terminaram esse segundo? Sim. Pronto, vamos lá. Otávio, então, quis saber quão antiga era a escrita. Para ajudá-lo, sua avó procurou entre suas coisas uma revista que tratava do assunto. Na revista, eles descobriram que, segundo as pesquisas mais recentes, as primeiras tentativas, as primeiras formas de criação da escrita, ela tem por volta de 3000 AC. E os primeiros alfabetos fossem desenvolvidos, houve registros mais rudimentares de sinais gráficos. Em épocas bastante próximas, em diferentes lugares do mundo, civilizações na América, no Egito, na China e na Mesopotâmia desenvolveram seu sistema de representação gráfica. Nós temos aqui, 4 formas de representação gráfica. São 4 formas de escrita. Jorge, não estou entendendo nada. Realmente, algumas dessas escritas, elas não foram decifradas. Os povos que desenvolveram esse sistema de escrita acabaram desaparecendo e você não sabe muita coisa sobre esses. Sobre, vamos dizer assim, a tradução dessa forma de escrever. A primeira, os historiadores consideram essa primeira imagem aqui de cima, a escrita cuneiforme como a primeira forma de escrita. Essa aqui de cima, a escrita cuneiforme, ela é considerada como a primeira forma de escrita. Jorge, isso aqui é feito em quê? Em tabletes de argila. Barro. Eles pegavam um barro mole, eles pegavam como se fosse um tipo de um canivetezinho com um gancho e marcavam essa argila, depois botava para secar, cozinhar, e você desenvolveu aí, melhor dizendo, a chamada escrita cuneiforme. Do lado dessa escrita aqui, nós temos também considerada uma das primeiras formas de escrita, a chamada hieróglifica. Essa escrita ela foi desenvolvida no Egito. Aqui foram os sumérios na Mesopotâmia. Aqui foram os egípcios que desenvolveram a escrita hieróglifica. A outra também é uma escrita chinesa, muito antiga, surgida por volta de 4000 AC, e na América Central nós temos aqui a escrita do povo maia. Então, são 4 formas de escritas. Jorge, não estou entendendo nada. Realmente, existe ainda hoje estudos para decifrar algumas formas dessa escrita. Vocês estão compreendendo? Vocês estão conseguindo ver a imagem direitinho? Sim. Sim? Meu Deus. Sim. Deixa eu pegar aqui, para ver se vocês conseguem me ver direito. Pronto, continuando. Além de construir uma forma de comunicação e registro, a escrita também tinha como aspecto religioso. Religioso? Para esses povos, ela era um presente dos deuses e deveria ser ensinada aos membros mais privilegiados da população.
Lembra aqueles membros mais privilegiados da população? Qual é o nome deles? De novo, novamente o nome deles? Escribas. Nem todos sabiam ler e escrever. Nem todos sabiam ler e escrever. Só um pequeno grupo da população. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Não? Vamos nessa. Página 45. Emojis. Olha, parece que eu estava adivinhando os emojis. Aqui, ó. A A minha máscara. máscara de hoje é homenagem. A minha máscara de hoje é em homenagem aos emojis. Tá certo? Os emojis, vocês consideram os emojis uma forma de escrita? Mais ou menos. Sim. É, mais ou menos. O que é escrever? O que é escrever? O que é escrever? Coloca a palavra. Colocar palavras. Mas, assim, qual o significado mais amplo para a escrita? Não é transmitir uma ideia, um pensamento? Não é isso? Isso. Sim. Ó, por exemplo, esses emojis aqui. Vocês estão vendo aqui a primeira fileira de emojis? Essa primeira carinha é o quê? O que ela quer dizer? Feliz. Feliz. Então, aí passa a ideia de felicidade. A outra carinha aqui, deixa eu pegar aqui. Essa carinha aqui, deixa eu ver. Essa carinha. A terceira carinha. O terceiro rostinho dos emojis. Apaixonado. Uma pessoa apaixonada. Apaixonado. Essa pessoa. Aqui, ó. A. Vamos lá. Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras para baixo. A última. Quer dizer o quê? Triste. Triste? Qual? Não. Já. Choro. Ó, conta aí 7 fileiras embaixo. 7 fileiras de baixo. De baixo, a última. Conta aí, ó. De sério. 7 fileiras. Conte aí. 1, 2, 3. Vocês estão vendo aí? Sério? O bonequinho tá de sério. Ele tá sério. Não. 7 O fileiras último. para baixo. O último não é sério, é Tá 7 triste. fileiras. Tá triste. Tá triste, chorando, né? Chorando. Então, essa é a ideia. Os emojis podem ser considerados uma forma de escrita, tá certo? Que é um símbolo, como se fosse as escritas ideogramas. É uma forma de transmitir a ideia. Eu sei que a nossa forma de escrita ela é diferente. A nossa forma de escrita ela é alfabética. Então, cada caractere, cada palavra, ela tem um som, criando assim um alfabeto. Já os ideogramas são representações, são imagens que representam uma ideia geral. Por exemplo, esses emojis aqui, o primeiro emoji, feliz, né? É uma carinha de felicidade. Então, você aqui não tem nenhuma palavra. Você tem um caractere que representa todo um significado. Depois eu explico mais. Vamos ler. A simbologia como forma de comunicação. É isso que eu quero explicar para vocês. Otávio se interessou pelos ideogramas chineses e percebeu que, em muitos casos, os ideogramas poderiam representar ideias e palavras. Hoje em dia, quase todo mundo faz a mesma coisa. Faz sim. Você pega uma imagem e essa imagem, ela representa uma ideia, palavras. Quando utiliza símbolos que representam uma ideia, palavra ou frase completa. Nos aplicativos de conversa, esses símbolos são chamados de emojis. Peraí, gente, só um minutinho aqui. Só um minutinho que eu vou conversar com a professora, a melhor professora do mundo aqui. Ele já sabe quem é. Quem é a melhor professora do mundo? Eu Eu.
Vocês viram ela? De mulher, tia Samanta. De homem, tio George. Sempre essa competição. Sempre. Ó, tu acha que amanhã, metade do horário, dá pra terminar aqui com metade do horário de Ana? Dá, E eu fico com metade? dá, Pronto, o meu também, metade já dá. dá. Continuando. Podemos usar essa espécie de ideogramas para traduzir nossas ideias, sensações, sentimentos, estado de espírito, se você está contente, triste, bravo, faminto. Tem gente que come muito, né? Com muito comilão. Aí tem lá, ó. Tá certo? Quando você gosta de uma determinada comida, você usa. Quando você está triste, quando você está feliz. Então, quando você coloca um emoji desse, você está aí, ó. Quando você está bravo, tá certo? Quando você está com sono, tem muita gente aqui com sono e deveria utilizar esse emoji aqui, ó. Ele dormindo. Verdade. Tem muita gente. É verdade, né? Quando você está assim, com nojo de alguma coisa, a carinha verde. Você está com nojo, você vê uma cena que te dá nojo. Eca! Aí você vai Eu faço lá, ó. cara de Usa essa... burrada. Eu faço É? cara de Ah, burrada. eu posso colocar assim, cara de raiva e sono, porque eu estou com raiva, porque eu estou com sono e tenho que estudar, né? E isso, então, o que acontece? Quando você está feliz, ó, alegre, cantando, tem gente que gosta de cantar. Então, essas carinhas, esses emojis, são chamados de ideogramas. Ideogramas. Novamente, essas carinhas, esses emojis, são chamados de ideogramas. Eles transmitem uma ideia, um sentimento, um estado de espírito, tá certo? Aí você não utiliza palavra nenhuma, você não utiliza a palavra, você só utiliza essa carinha, tá certo? Vamos lá, continuando. Os emojis foram criados no Japão e têm a aparência de expressões, objetos, animais, tipos de comida, transportes, clima e etc. Por exemplo, quando você pega um ônibus, aí você, em vez de colocar, ó, vou pegar o ônibus, aí, ou então, chegou o meu ônibus, aí você coloca lá um ônibus, a pessoa já tem a ideia que a pessoa vai pegar um ônibus, ou que chegou o ônibus dessa pessoa, tá certo? Se tá chovendo, aí você coloca lá chuva. Então, você não precisa colocar palavra, você não precisa colocar letras. Você só precisa colocar um emoji, que representa toda uma ideia. Eles se popularizaram tanto que atualmente são considerados uma forma de linguagem. Veja só. Uma pergunta pessoal. Você costuma usar emojis? Você costuma usar os emojis? Sim. Eu uso Não, figurinha. Aí é uma Eu pergunta uso. com resposta pessoal. Boa. Ó, Geralmente, eu uso mais figurinha, sabe? Eu uso mais figurinha. ah, tá. Figurinha também transmite a ideia, mas os emojis é um pouco diferente, né? Figurinha você pega um recorte, mas assim, a ideia é a mesma, só com uma execução diferente. Vamos, segunda questão. Qual é a finalidade de usar emojis? Tá certo? É de aproximar ou tornar mais divertida a comunicação. Vocês vão colocar de aproximar, se torna mais divertido você se comunicar dessa forma. Em vez de escrever, aproximar ou de tornar mais divertida a comunicação. Terminei. Certo? A terceira questão. Muito bem. Ela é pessoal, a terceira questão. Você acha que é possível escrever uma frase completa usando apenas emojis? Se sim, dê um exemplo no quadro abaixo e depois veja com seus colegas se eles conseguirem descobrir o que você quis fazer ou quis dizer. Então, você vai utilizar só os emojis. Claro que vocês não vão poder fazer isso com os colegas, mas vocês fazem isso. Utiliza aqueles rostinhos, aqueles emojis lá de cima. E vocês tentam criar uma frase completa só utilizando aqueles emojis. E daí vocês perguntam aos parentes de vocês, ó, você sabe o significado disso aqui, o que eu quero dizer com isso aqui? Com que frase eu quero dizer aqui? Deu para A entender? pessoa pode até mandar a foto dos emojis pro colega no WhatsApp. Isso mesmo, para ver se esse colega consegue descobrir o que a ideia que você quis fazer, tá certo?
Ó, continuando. A avó de Otávio disse que achava os emojis muito engraçados, mas ainda preferia os livros e as palavras escritas para se comunicar. Página 46 agora, 46. A cultura do livro e a invenção da imprensa. Depois que a avó de Otávio falou, Otávio foi até a estante e pegou o tablet. Ele ficou curioso para saber se Dona Olinda também utilizava para ler. Vovó, você costuma ler no tablet? Sim, leio muito, mas leio mais ainda em livros de papel. Adoro o cheiro de livros novos. A primeira questão. Qual é a relação que você tem com os livros? Você gosta de lê-los? Com que frequência? A pergunta é uma pergunta com resposta pessoal, tá certo? Você gosta de ler livros? E você costuma ler livros? Certo? Uma pergunta com resposta pessoal. Continuando. Olinda contou ao neto o porquê do seu fascínio pelos livros em papel. Com a ajuda de revista, eles descobriram que o livro foi e continua sendo uma das mais importantes invenções da história, porque por meio dele podemos conhecer milhões de coisas interessantes e importantes para a nossa vida, bem como saber sobre o passado e imaginar o futuro também. Então, através dos livros, nós podemos conhecer povos diferentes, culturas diferentes, podemos viajar para outros planetas, tudo isso através do livro. Como assim, George? Vocês nunca leram algo e imaginaram vivendo aquele local? Por exemplo, vocês já leram uma tirinha de gibi, imaginaram estando naquela cena, naquele local? Então, o livro, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de nos prender. A segunda questão. Pense em duas coisas que você aprendeu ao longo da sua vida. Por meio dos livros, e explique por que é importante aprendê-las. Imagina. Lembre. Pense. Duas coisas que você aprendeu com os livros. E por que é importante você ter aprendido isso? Essa segunda questão, é uma questão com resposta pessoal. Continuando. Otávio ouviu a avó que no século XV ocorreram duas grandes transformações que possibilitaram o início da difusão dos livros pelo mundo. Então, Otávio, ele soube da avó que a partir de 1500, ou um pouco menos, século XV, 1401 até 1500, duas coisas ocorreram para que o livro, vamos dizer assim, se tornasse mais acessível, mais fácil, tá certo? Todo mundo ter o livro. O primeiro foi o uso do papel, que se tornou mais comum para o registro escrito. Então, o papel ele se tornou mais comum. O papel era feito da celulose. Então, esse processo se tornou mais comum. Com isso, outros materiais foram deixados de ser utilizados e o custo do livro diminuiu. E depois, por volta de 1439, o alemão Johann Gutenberg desenvolveu a primeira máquina de impressão feita com tipos móveis. Então, esse acontecimento, tá certo? Foi muito importante, porque antes os livros eles eram feitos à mão. Imagina você copiar todo um livro, imagina esse teu livro aí, feito à mão. Quanto tempo ia durar? Vocês acham que seria rápido ou muito lento a criação de um livro desse? Muito lento. Muito lento. Muito lento. Porque demora mais do que o tempo que a gente leva para acabar Muito de responder. Não, eu estou falando isso não, eu estou falando criar. Criar. Por exemplo, eu estou aqui com quantos alunos aqui tem? Eu estou com 26 alunos. Já imaginou? Todos esses 26 têm um livro. Todos esses 26 alunos têm livro. Já imaginou
26 livros feitos à mão, veja quanto tempo isso duraria. Daí, a partir de 1439, o alemão Johann Gutenberg, ele criou a imprensa. O que é imprensa? Imprensa literalmente é colocar letras em um papel, imprimindo. Daí o nome imprensa. Colocar letras no papel. É a criação da imprensa. Então, imagina, o tempo que eu gastaria para fazer toda uma folha, copiar toda a folha, você coloca tipos móveis, você coloca letras nessa imprensa, daí você, literalmente, imprime o papel, você tem toda uma folha feita. Você vai colocar outro papel no lugar, do mesmo jeito. Coloca outro papel no lugar. Veja como isso é mais rápido. Isso vai fazer com que os livros sejam se tornassem mais acessíveis. O que é mais acessível, George? Mais barato. Porque antes, são as pessoas muito ricas, elas tinham livros. Vamos lá, página 47. A máquina de imprensa usava tipos móveis com o formato de caracteres, isto é, letras e demais sinais gráficos, como acentos, vírgulas e pontos, para imprimir em folhas de papel que eram depois dobradas, coladas e costuradas, formando assim um livro. Nós temos aqui a imprensa. Ó, os tipos móveis aqui. É como se você colocasse letras, formasse assim palavras. Claro que, como é imprimir, você tem que colocar o contrário. Aí você diz, Jorge, eu não entendi essa parte aí. Quando você está com a camisa do Acalanto e você olha no espelho, como é que está? Como você lê as letras? Como ficam as letras nesse espelho? Invertida. De cabeça para baixo. Encosta. Ficam invertidas. A palavra certa aí, quem falou invertidas? Quem foi que falou invertida? Ana Clara, perfeita, Ana Clara. A palavra é essa mesmo, fica invertida. Quando você tem uma camisa e tem escritas nessa camisa e você olha para um espelho, ali fica invertido. Agora, se você pega uma camisa e inverte as letras, e quando você olha para o espelho, como ficam essas letras? Ou essas palavras? Ou a palavra? Como ela fica? Oi? Fica ao contrário. Ao contrário. No caso, ela fica normal. Não é isso? Sim ou não? Fica, mas assim, eu não consigo ler direito, não. Não, mas veja só, calma. Eu tô com a camisa normal. Imagina, eu tô com a camisa aqui normal. Eu olho para o espelho. Fica invertido. Beleza. Agora, se eu inverter a camisa e olho para o espelho, como é que ela fica? Não entenderam, não? Invertido. Ela fica normal. De trás para frente. Não, veja só. Calma. Se eu pego uma camisa normal, eu tô aqui, ó, vestindo uma camisa normal, e olho essa camisa no espelho, a imagem que eu vou ver, as letras que eu vou ver, elas vão estar invertidas, não é isso? Porém, se eu vestir essa camisa invertida, eu estou vestindo invertida, e olho para o espelho, como é que vai estar aquelas letras? Correto. Normal. Então, para você imprimir, você tem que colocar o contrário. Para você imprimir. Vocês já viram carimbos automáticos? Vocês já viram algum carimbo? Eu tô sem o meu aqui. Não. Vocês nunca viram carimbo? Vocês já viram algum carimbo? Na casa de vocês tem carimbos? Vocês já viram carimbo? Eu já vi já no trabalho do meu pai. Isso. Como é que é a letra naquele carimbo? Como é que é a letra naquele carimbo? Normal ou invertido? Eu já vi na diretoria investida. Aquela letra no carimbo, ela é invertida. Por quê? Quando você carimbar, ela vai sair normal. Jorge, eu não entendi, não. Faça o exemplo do espelho. Isso eu já vi, já percebi, só que eu não perguntei, não. Eu sempre achava estranho. Porque quando você imprime, você está imprimindo corretamente. Então, as letras, elas têm que estar... É feito você. As letras têm que estar invertidas, porque quando eu imprimir, elas vão sair corretas. Ah, Jorge, se eu fizer ela correta, se o seu carimbo estiver correto, se as letras de um carimbo estiver correta, quando eu imprimir, elas vão sair contrárias. Vocês estão vendo aqui a imagem abaixo? Vocês estão vendo aqui a imagem abaixo? Vocês estão vendo aqui
exemplos atuais, tipos novos utilizados. Vocês estão vendo aqui que as letras elas estão invertidas, Sim. estão contrárias? Vocês estão vendo aqui que as letras estão ao contrário? Dá para perceber que as letras, o N está ao contrário, o L está ao contrário, o G está ao contrário. Por quê? Porque você é obrigado a imprimir. Quando você imprime, as letras estão ao contrário. E quando você imprime, elas saem corretamente. Faça o exemplo, faça o experimento da camisa. Quando terminar, se você tiver com a farda do colégio, vai lá para o espelho, vê, tenta ler. Vai estar tudo contrário. Porém, pega a camisa e coloca ela para o avesso. E olha para o espelho. As letras vão sair tudo normal. Certo? Vamos lá. A grande novidade da imprensa de Gutenberg foi a capacidade mecânica de produzir e reproduzir textos muito mais rapidamente. Em vez de estar copiando cada página, eu tenho lá uma imprensa, já copiei uma página, boto outra, já copiei outra, boto outra. E assim, em vez de ter uma página só, eu vou ter muitas páginas, tá certo? A partir da imprensa, houve uma diversificação de materiais escritos, como livros, panfletos, jornais, etc. O aumento do número de alfabetizados transformou o livro em uma das principais formas de registro de ideias, um meio de comunicação entre as pessoas através dos tempos e lugares. Pode dizer que se criou uma espécie de cultura do livro, ou seja, os livros se tornaram importantes meios de buscar mais conhecimento e diversão. Além disso, a forma do livro sofreu alterações com o tempo. Hoje, por exemplo, ele pode estar em um dispositivo móvel, como tablet e celulares, podendo ser carregado facilmente para qualquer lugar. Vocês já ouviram falar dos e-books? Já ouviram falar de e-book? Sim, livro virtual. Já ouviram falar do e-book? Ó, quem foi que respondeu isso? Ana Clara. Ana Clara, parabéns, Ana Clara. E-book é um livro virtual. Não é um livro de papel. Não é um livro de papel, é um livro virtual. Onde eu baixo, eu compro. O certo é você comprar um livro, você compra o livro virtual, aí você baixa esse livro e você tem esse livro no tablet. Você lê ele no tablet. Você consegue ler todo o livro no tablet. Qual é a vantagem hoje? A vantagem é você carregar. Você pode carregar 10 livros no tablet sem peso nenhum. Só com o peso do tablet. Essa é uma grande vantagem dos e-books, né? Dos livros digitais. Aí temos aqui um menino lendo um livro normal e outro lendo no e-book, né? No tablet, um livro digital. Essa é a questão. Você prefere ler em livros, tablets ou outro dispositivo eletrônico? Você prefere ler o quê? Em que? Você prefere ler livro, tablet, celular? Onde você prefere? Onde você prefere ler? Eu prefiro ler em celular. Livro. Por exemplo, eu tenho várias Bíblias em casa. Eu acho que eu tenho umas 10 Bíblias em casa. E eu tenho uma Bíblia no meu celular. Eu tenho uma Bíblia no meu celular. Tá certo? Tu acredita que eu não gosto de ler a Bíblia? Eu não gosto de ler ela no celular. Eu prefiro ela no papel. E aqui no celular, no aplicativo que me dá de leitura da Bíblia, ela tem lá marcação, nota, tudinho, mas eu não gosto. Eu prefiro ler ela em papel. Eu não gosto de ler a Bíblia no celular. Leio, mas não gosto. Leio e não gosto. Prefiro ela no papel, certo? A quarta questão, ela não precisa ser respondida, tá certo? A sua família, assim, é respondida no livro, tá certo? A sua família é formada por pessoas que gostam de ler? A tua família, ela é formada de pessoas que têm um costume de ler? Sim ou não? Não. A minha é mais ou menos. A tua mais Não. ou menos? Não? Mais ou menos. Mais ou menos, não é isso? Otávio sabia que seu gosto pela leitura era compartilhado por seus familiares. As descobertas que ele fez o ajudaram a compreender que a sociedade atual é o resultado de um conjunto de transformações muito antigas, que manteve muitos elementos do passado
e recriou outros mais modernos, discutindo com o presente. Na revista que lia com a avó, uma informação chamou a atenção de Otávio. Das 180 mil escolas existentes no Brasil, 55% não têm bibliotecas ou salas de leitura. Nossa, não tem. A falta de biblioteca é um grave problema para milhões de crianças brasileiras que não possuem livros em casa, bibliotecas em seus municípios ou nem mesmo livrarias em suas cidades. Visando resolver essa questão, foi criada em 2010 uma lei que determinou que até maio de 2020, esse ano, todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, estivessem equipadas com bibliotecas e contassem com a presença de bibliotecário, né? O que é bibliotecário? É uma pessoa A pessoa que cuida da biblioteca. Isso, responsável por bibliotecas. Então, todas as escolas brasileiras, elas deveriam ter uma biblioteca até maio deste ano, né? A primeira questão, na sua escola, há uma biblioteca? Se sim, Não. como é? Resposta, tanto a primeira quanto a primeira e a segunda. Se a resposta da atividade for não, como você acha que esse problema poderia ser resolvido? Troque ideias com os colegas do professor sobre o assunto e encontre uma solução para que todos do colégio tenham acesso aos livros. Vocês sabiam que aqui já teve um período de locação de livros, mas o aluno não pagava. Ia na sala de aula, a pessoa pegava o livro, lia, depois devolvia. Vocês sabiam que aqui já teve esse projeto de leitura? Não. Então, imagina, você lia um livro. Seria legal na biblioteca. Isso. Falta só Essa- 2 páginas. Pronto. Oi? Falta só 2 páginas. Página 49. Utilizando o editor de textos. Você sabe dizer que editor de texto é esse? Quem sabe me dizer que editor de texto é esse na página 49? Quem sabe me dizer? Word. O Word é o mais utilizado, o mais comum, tá certo? Utilizando o editor de textos. Otávio sabe que a escrita foi uma invenção muito importante para a humanidade. Lembrando, a primeira máquina de imprensa foi criada por um alemão chamado Johann Gutenberg, certo? Por isso, foi pesquisar um pouco mais sobre o assunto, pois queria escrever um texto sobre o tema. Em sua pesquisa, ele descobriu que poderia montar um jornal utilizando um software de edição de texto. Sério? Isso. Para não errar, ele pediu a ajuda da sua avó e seu professor ajudaram a ele, né? Por isso, preste atenção às orientações que ele irá fazer. Gente, pessoal, infelizmente essa questão, nessa parte aqui, ela não pode ser feita em sala de aula. Essa página 49 deveria ser feita em sala de aula. E essa página 49 a gente ia fazer até na sala de vídeo. A gente ia criar com vocês, eu ia criar com vocês um jornal, não digo não um jornal, mas um acontecimento, onde vocês iam digitar algo que aconteceu Tudo de bom que o livro tá pedindo esse ano, a gente pode fazer. Oi? Tudo de bom que o livro tá pedindo pra gente fazer na escola, aí a gente não pode fazer. É verdade. Infelizmente, nós não podemos utilizar esse editor de texto, que é o Word, para criar esse jornal de vocês, para criar essa história de vocês. Eu ia levar vocês para a sala de vídeo para a gente poder fazer isso, mas infelizmente nós não podemos, tá certo? Então, por isso, eu vou pedir para vocês abrirem na página 50 agora. Tá certo? Tá mais, Tem acabou. Tem lá, outras leituras. Tá certo? Vocês já viram, ou já prestaram atenção, já viram ou certamente já viram, mas vocês já prestaram atenção na certidão de nascimento de vocês? Sim. Sim. Sim, sim. Ela tem esse símbolo aí. É o primeiro documento de vocês. O primeiro documento de vocês é a certidão de nascimento, que é um documento
é um documento, vamos dizer assim, é o mais importante de todos. Por que é o mais importante? É o seu registro, tá certo? De nascido. Então, a partir dele, nesse documento, contém informações muito importantes, como, claro, primeiramente, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome dos seus avós maternos e paternos, onde você nasceu, que horas, a cor de pele, tá certo? Então, são informações importantes sobre a vida de vocês, né? Os primeiros anos ou os primeiros dias de vida de vocês, tá certo? Então, quem puder ver depois a certidão de nascimento e ver quais são as informações importantes contidas nessa certidão de nascimento. Como aqui, nós temos aqui outro documento também muito importante. Vamos ler? Outras leituras, a internet e o exercício da cidadania. Após a atividade que realizou no computador da avó, vocês não vão poder realizar essa atividade, Otávio percebeu que, na atualidade, a internet é um importante meio de acesso a notícias, informações variadas e muitos aplicativos que permitem a comunicação entre as pessoas. Otávio perguntou à avó se todos tinham acesso à internet. Isso deu início a uma nova discussão. Então, Dona Olinda mostrou a lei que regulamentava o uso da internet. Gente, vocês sabiam que... Claro que vocês, é mais fácil para vocês, mas vocês sabiam que tem pessoas que ainda hoje não têm acesso à internet? Sério isso? Tem pessoas que ainda hoje não têm acesso à internet. E que por lei... A minha tia não tinha, mas agora... Oi? Oi? A minha tia tinha acesso à internet, mas agora ela não tinha, agora ela tem. Ah, tá. Tua tia não tinha acesso à internet e agora tem. Isso mesmo, Alisson. Então, existem ainda pessoas que não têm acesso à internet. E que a internet, ela tornou-se para muitos trabalhos. Para vocês, por exemplo, agora, nesse momento. Nós estamos... estamos nos comunicando aqui em... Deixa eu ver quantas pessoas agora. 27 pessoas ao total. 26, 27 pessoas ao total. Se comunicando em diferentes partes da cidade. Poderia ser em diferentes partes do mundo através da internet. Então, se não fosse a internet, como seria possível se comunicar? Dessa forma, claro, né? No meio dessa pandemia. Não teria como. Então, a internet, ela proporciona, vamos dizer assim, a comunicação entre os continentes. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas no Brasil, estou falando do Brasil, aqui em Pernambuco, na cidade de Olinda, que não tem acesso à internet. Quando eu digo acesso à internet, gente, eu não estou falando acesso ao computador com a internet, não. Eu estou falando de um celular. As pessoas não têm acesso à internet de um celular. Daí, foi criado um marco, tá certo? Um marco para, vamos dizer, o acesso a todos os brasileiros à internet. Aí temos a presença da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta, eu sanciono a seguinte lei, capítulo 1, disposições preliminares, artigo 1, esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria, no caso, a internet. Capítulo 2. Os direitos e garantias dos usuários. Acesso à internet é essencial, então, o acesso à internet hoje, tá certo? A partir de 2014, tornou-se essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. A. Inviolabilidade
da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Jorge, o que quer dizer isso? É o seguinte, do mesmo jeito que você tem acesso à internet, tá certo? Do mesmo jeito que nós temos vamos dizer assim, o direito a acesso à internet, nós também temos alguns deveres. Por exemplo, o dever de respeitar o próximo na internet. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um vídeo de alguém e eu peguei de maneira não autorizada e acabo postando aquele vídeo, eu posso sofrer punições por isso. Por exemplo, vocês usam muito o YouTube, não é isso? Sim. Sim? Sim. Sabiam que muitos vídeos... Sabiam que muitos vídeos no YouTube, eles saem do ar porque eles são gravados em cinemas e as pessoas postam. E aquilo fere um princípio, tá certo? Da produção cultural. Então, aquele vídeo no YouTube, ele é retirado. Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? Vocês já viram Sim. algum... Já Por exemplo... aconteceu no TikTok também. Oi? Sim. Acontece. Pronto, ó, por exemplo, imagina eu chego no cinema e tá passando um filme aí. Diga aí um filme bom que vocês gostam, diga aí. Rei Leão. Rei Leão, pronto, eu cheguei, gravei Rei Leão, filmei lá. Eu gravei o Rei Leão. Aí eu chego em casa, posto no YouTube. Se aquele vídeo for denunciado, ele é retirado do ar. Por que, Jorge, ele é retirado do ar? Porque ali eu não tenho autorização de reproduzir aquele filme. E se descobrir que foi eu posso receber até uma multa, posso pagar até um processo. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Então, é como se fosse pirataria. Eu não posso utilizar a internet para pirataria. Certo? Página 51, vamos nessa para terminar? Procure no dicionário o significado de todas as palavras que você não conhece e depois faça um registro do que você encontrou. Então, além daquele texto, você vai... Isso aqui é pessoal, tá certo? Desse texto aqui. Quais são as palavras que você não conhece? Aí você vai fazer uma pesquisa do significado que você encontrou. Lembrando aqui uma pergunta com resposta pessoal, tá certo? A segunda questão. De acordo com o artigo 1º, quem deverá garantir o acesso à internet para os cidadãos? Ó, a resposta. A União, que é o governo federal. A União, que é o governo federal. O Distrito Federal, que é um estado, não é como se fosse um estado. Os estados e municípios. A União, que é o governo federal. O Distrito Federal, que tem força de estado. Os estados e municípios. Distrito Federal, lê-se Brasília. Fizeram? Sim. Sim. A União, que é o governo federal. Distrito Federal, Brasília. Os estados e municípios. O artigo 7 determina que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Você concorda com isso? Por quê? Claro que sim, tá certo? Devido que todo cidadão, que todos têm o direito de buscar o conhecimento por meio da internet. Vocês falaram, pergunta lá no Google. Isso mesmo. Então, todo cidadão, ele tem o direito de buscar o conhecimento. Jorge, eu não sei o Não precisa significado da colocar palavra. o resto não, né, professor? Bem como se conectar. Isso, bem como se comunicar por meio dela. A internet, ela não só serve para buscar conhecimento, ela serve para nos conectarmos, feito o que nós estamos fazendo agora.
Imagina se não tivesse internet. Se não existisse, a gente nem estaria no É verdade. Vamos lá, a quarta questão. O inciso 1º do artigo 7º expressa que a privacidade, eu não posso pegar, gente, o telefone de ninguém, não, para ler a mensagem do WhatsApp, não. Viu? Isso aí, eu estou ferindo o inciso 1º do artigo 7º. Todo o cidadão brasileiro tem o direito à privacidade na internet. E os direitos de qualquer pessoa devem ser preservados, tá certo? Aí temos lá. Letra A. Você se sente, é uma pergunta com resposta pessoal. Você se sente protegida ao usar a internet? Como assim, Jorge, protegido? Não pode ser errado. Isso, poder pegar teus vídeos, tuas fotografias. Ô, professor, volta para o terceiro, que eu estava na última palavra. Também. Não tem perguntando o porquê. Eu não posso colocar o porquê. Oi? Não tem perguntando o porquê, mas eu posso colocar. Pode. Você se sente protegido ao usar a internet? Por quê? Se sim, se não, você justifica. Letra B. Você costuma expor sua vida nas redes sociais? Ao mesmo fazer comentários sobre a vida de algum colega ou de qualquer outra pessoa? Do tipo, tem gente que faz tudo durante o dia. Não costumo expor minha vida. Postando tudo. Por exemplo, a hora do almoço, aí vai lá, tira foto da... Não acho isso errado. Então, você tem esse hábito de fazer tudo e postar? Ou você tem um hábito de comentar as postagens dos seus colegas? Lembrando que essa quarta questão, tanto a quanto a B. Vamos lá. Quinta questão. Claro que não. Aqui da questão. Agora escreva uma conclusão sobre a importância dessa lei para a proteção dos direitos e deveres dos usuários da internet. Então, você coloca. Essa lei, ela é importante para fazer com que as pessoas respeitem. O que falta o que está realmente, a chave é a falta de respeito. Respeitem a privacidade uma das outras, por exemplo. Eu tenho que respeitar a privacidade do meu colega. Eu não posso pegar o celular do meu colega, ou eu não posso pegar uma imagem do colega meu e postar na internet. Isso é uma falta de... Sem autorização, lembrando, tudo isso é... Como se chama aquelas fotos engraçadas, quando as pessoas são pegas em momentos engraçados? Como se chama? Como se chamam? Memes. Memes não. Terminei. É outra. Queima. Perfeito, amor. Queima. Ah, Jorge, o queima é muito engraçado. Quando é com os outros. Quando é com você, você se sente chateado. Quando é com os outros, é bom demais, né? Eu pegar um queima de alguém tá comendo, ou alguém tá dormindo, ou fez alguma coisa, eu vou lá e tiro uma foto engraçada do colega. Aí eu coloco, todo mundo ri. É engraçado, queima. Mas se fosse sua foto, você iria gostar? Eu acho que não. Não. Vamos lá, página 52. Como e onde cortar gastos? Aí nós temos aqui a questão de cortar gastos. Enquanto mexia no tablet da sua avó, Otávio encontrou um aplicativo de planejamento financeiro. Como sabia o que era, estava curioso, perguntou à avó sobre ele. Tá certo? Então, com isso, nós vamos responder a página 53. Que aplicativo é esse, vovó? É um aplicativo que eu utilizo sempre que preciso me planejar financeiramente. Vai lá. Releia a fala da avó de Otávio, porque, na sua opinião, ela mencionou precisar se planejar financeiramente. O que isso significa? O que é isso, planejar-se?
O que é planejar financeiramente? Tá certo? Eu vou colocar depois no final dessa primeira e segunda resposta. Pergunta. Alguma pergunta até agora? Não. Nenhuma. Então, vamos lá. Não. Este ano, você estudou vários assuntos. Fala, Vinícius. Eu acho que é Vinícius. Eu? Não, desculpa, Vitória. Porque eu vi um V Meu celular ali. bugou, É tio, Vitória. porque eu apertei sem querer. Tá certo, amor. Então, lá. Este ano você estudou vários assuntos relacionados a dinheiro. Um deles foi a análise de gastos mensais apresentada em ciências. Você sabia que o dinheiro... Você sabia que o primeiro passo para cortar gastos mensais é justamente fazer uma análise deles durante um certo período? Então, observe a tabela com os gastos, com os ganhos e os gastos mensais de Otávio nos meses de setembro e outubro. Basicamente é o seguinte, tudo está relacionado ao que eu ganho e o que eu gasto. Por exemplo, se eu ganho R$ 200 de mesada, imagina você aí ganha R$ 200 de mesada. O teu pai ou tua mãe te dá R$ 200 para você gastar durante o mês. Você pode gastar 250, sim ou não? Não? Não. Não. Por que eu não posso gastar 250? Não. Por que eu não Porque posso? só tem 200, vai ficar faltando 50. É porque eu estou gastando muito mais do que eu estou recebendo, do que eu estou ganhando. Então, isso eu não posso. Isso eu não posso fazer. Então, eu tenho que planejar financeiramente o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Por exemplo, ganhos mensais de Otávio. Setembro, ele ganhou R$ 250 de mesada. Já em outubro, ele ganhou R$ 300 de mesada. A cantina, ele gastou R$ 70 em setembro e 84 em outubro. Figurinha de esporte, ele gastou 55 em setembro e 45 em outubro. Livros, ele gastou 30 em livros em setembro, 22 em outubro. Boné, ele gastou R$ 20 em setembro, 31 em outubro. Coisas extras, ele gastou R$ 75 em setembro e R$ 60 em outubro. A poupança. O que é poupança? É o que restou. É literalmente subtrair do valor recebido por ele de mesada. Então, quer dizer que ele ganhou R$ 250 em setembro e foi gastando 70, 55, 30, 20, 75. Subtraindo esses valores de 250, ele ficou com apenas R$ 10 no mês de setembro. Então, tirando o que ele recebeu, o que ele gastou, ele vai ficar com apenas R$ 10 de poupança no mês de setembro. Já o mês de outubro, ele vai receber mais. Ele vai receber R$ 300. E tendo todos esses gastos, a poupança de Otávio no mês de outubro foi de R$ 50. Subtraindo esses valores de 300, ele ficou com R$ 50. Então, quer dizer que a poupança dele, vamos assim, foi melhor no mês de outubro. Próxima página, página 53. Estou guardando dinheiro para comprar um jogo novo, mas se eu quiser comprá-lo em 3 meses, preciso poupar mais. Não é isso? Aí lá, terceira questão. O segundo passo para cortar gastos mensais é conhecer o próprio comportamento no que se diz respeito a gastar. Aí eu pergunto a vocês são pessoas que gostam de gastar muito ou não? Não.
Eu sou um pouquinho. Eu não. Eu sou. Quando vocês vão. Mais ou menos Um isso. pouquinho. Quando vocês vão para o shopping com o pai ou a mãe de vocês, vocês são daquele tipo, vai mãe, compra, eu quero ou não? Vocês estão de boa. Ah, tanto faz, tanto fez. Eu quero. Eu peço. Eu tô de boa. Quero. Eu Tô de faço boa. assim. Só Mãe, coisas específicas que eu gosto. por favor, eu quero muito. Se ela disser que não vai comprar, eu digo, tá bom, então não compra. Se ela disser que vai comprar, eu já fico feliz. Então você não é do tipo que Ou insiste pode muito. falar que na volta a gente compra. Não, mas Não, na volta a gente compra, é certo. Na volta a gente compra um não. Só que ela não quer que vocês façam escândalo. A Ela volta a gente nunca rolou volta, só a volta de Jesus. ela não vai nem passar na frente da loja. então na volta, então, segundo vocês, na volta a gente compra, quer dizer que é um não disfarçado de sim. Não, É. assim, ela fala, na volta a gente compra. É um não pra criança não chorar, escorregar e fazer vergonha. Mas quando eles tiverem saindo, a mãe não vai nem passar na frente da loja. Então ela não vai nem voltar, né? Na frente da loja. É. Ele tem esquecido de mentira. E esqueci de mentira. A memória da mãe. Mas o menino vai e pergunta, mãe, muito. eita, quando a gente voltar no shopping, a gente compra. Tá certo, vai lá. Quarta questão. O terceiro passo importante para conter gastos é conhecer se as coisas que gastamos dinheiro são realmente necessárias ou não. Sabendo disso, observe a tabela de Otávio, sugira a ele em que cortar despesas. Então, o que é isso? O terceiro passo para a gente economizar é descobrir se o que nós compramos é ou não é importante, necessário para nossas vidas. Tá certo? Por exemplo, na tabela que a gente viu. Que nós vimos. Olha, na tabela na página 52. O que você não compraria aqui? O que você vamos dizer assim, economizaria? Boné, figurinha de esporte. Boné, figurinha de esporte. Figurinha de esporte. Figurinhas de esporte e boné. Então, são economias. Isso não é importante para a sua vida, não é importante para você. Daí você vai economizar. Gente, ó, tanto esse terceiro quanto o quarto e o quinto, eles são pessoais, tá certo? Eles são pessoais. Qual é esse objetivo que necessitará de dinheiro para ser alcançado? Você tem ideia da quantia de dinheiro do que precisará? No caso, agora é a sua vez se planejar para um objetivo futuro. Por exemplo, o que você faria, o que você gostaria de fazer no futuro? Ou comprar? Vamos lá. O que você gostaria de comprar no futuro? Uma casa na Disney. Uma casa nos Estados Unidos, ser bem estruturado e ter um trabalho fixo. Não, mas é Não, comprar. eu minha mente. Ou trabalhar na Disney. Não, é comprar, gente, comprar. Tem uma casa nos Estados Unidos. Na Disney? A carta Pokémon, claro, né? Tá. Carta Pokémon na minha vida. Isso, você comprar uma casa na Disney, vocês acham fácil ou difícil? Uma casa no Orlando. Muito difícil. Difícil. Cadê? Tá certo? Ó, seja a questão. Agora pense em que você costuma gastar o dinheiro. Pense que recebeu dos seus pais como mesada. Caso não receba, pense nos gastos que eles têm com você mensalmente. Fora as despesas familiares com alimentação, saúde e educação. A seguir, tá certo? Por exemplo, quais são os gastos que você costuma ter? O que você costuma de comprar? Nada. Cartas Pokémons. Nada? Você tá todo mundo mandando pra eu. Eu queria, né? Mas não recebo mesada, nem de R$0. Tá. Imagina assim. Ó, se você não receber, se você não recebe nenhuma mensalidade, tá certo? Imagina o quanto teu pai gasta com você. Claro que eu não estou falando gasto como
alimentação, com saúde, com educação. São outros gastos, como brinquedos, por exemplo, um tênis novo. Por exemplo, Material escolar. Eu Não, já mas- tenho muito na minha material sapateira escolar já. não. Material escolar não. Por exemplo, você mesmo. Todos vocês, eu acho que o pai e a mãe já comprou a roupa de fim de ano, não é isso? Aquela roupa chique, aquela roupa. Sim, Igor gastou muito, mas muito mesmo. Foi muito dinheiro. É isso que eu estou perguntando. Gastou pouco dinheiro ou muito dinheiro? No mínimo R$ 100. Foi muita, cara, foi muito. Tem nem ideia de quanto foi, mas foi muito caro. Ó, gente, ó. Professor, eu fiz as contas de quanto a minha mãe e meu pai gastam comigo. Eu botei, em média, R$ 1.050. Meu Deus, que Escola, lanche e plano de saúde. Mas aí, ó, escola, saúde e alimentação não conta nesses gastos, tá certo? Porque isso aí é como se, assim, isso é, por lei, algo que é dever dos pais. Então, você tira essa questão de alimentação, moradia, educação. Vai ficar tira da lista. certo o ponto. É mais a questão do lazer. Está mais relacionado ao lazer, tá certo? Ó, toda essa página 53, ela é pessoal, ok? Toda essa página 53, elas são perguntas com respostas pessoais, certo? Só lembrando, página 53 são perguntas com respostas pessoais, ok? Aí vamos para 54 para a gente terminar. Pode ir. Exercitando, eu tenho 15 minutos para terminar isso aqui. Eu acho que termina, né? Que vai até 56. Vai dar tempo. Também, igual a outra resposta. É o primeiro, o segundo e o último. Isso, ó. Lê as frases abaixo e marque com um X as alternativas corretas. As primeiras tentativas de criação de sistema de escrita se deram por volta de 3000 a.C. Marca como correta. Em épocas bastante próximas, em diferentes lugares do mundo, civilizações na América, Egito, China e Mesopotâmia desenvolveram seus sistemas de representação gráfica. Você também marca esse. E por último, com o passar do tempo, os sistemas de escrita tornaram-se mais complexos, quando os símbolos passaram a representar sons. É o que nós chamamos de alfabeto. Vocês também marcam como verdadeiro. O segundo, na revista que lia com sua avó, Otávio encontrou o texto abaixo. Leia e responda as questões. A gente já vai responder as questões, tá certo? Ó. Por que os fenícios sentiram necessidade de facilitar a comunicação de uma forma prática? Os fenícios, para quem não conhece, eles são responsáveis por criar o alfabeto. Vamos dizer assim, não é o mesmo alfabeto que nós temos hoje. Mas, assim, a primeira ideia de alfabeto foi criada pelos fenícios. Esse alfabeto não tinha vogais, apenas consoantes. Tá certo? Ó, letra A. Novamente, por que os fenícios sentiram a necessidade de facilitar a comunicação de uma forma prática? Em função, tá aqui, ó, em função dos diversos contatos comerciais que mantinham com diferentes povos. Por que, Jorge? Eu não entendi. A escrita até então era uma escrita cuneiforme. Aquela escrita, lembra aquela escrita? Que era uma escrita difícil de entender. Daí, os fenícios sentiram a necessidade de criar uma forma mais fácil de escrita. Aí os fenícios eles criaram o alfabeto. Não é o mesmo alfabeto que nós temos hoje. É um alfabeto sem vogais, apenas consoantes. E eles criaram um alfabeto com 22, vamos dizer assim, 22 sinais. Letra B. Qual foi a principal criação dos fenícios? Eles criaram um alfabeto com 22 sinais. Novamente. Oi? Não, deixa. Oi? Nada não, deixa. Ó, só para vocês terem uma ideia. O alfabeto foi criado pelos fenícios. Daí,
os gregos pegaram a ideia, melhoraram, colocando vogais. Os romanos pegaram a ideia, facilitaram, e esse alfabeto chegou até os nossos dias. Imagina quanto mudou. Primeira forma de escrita, George. Ideogramas, caracteres. Quem inventou? Os sumérios. Onde os sumérios inventou a escrita? Numa região conhecida como Mesopotâmia. Depois, era muito difícil entender o significado daqueles sinais. Era muito difícil. Os fenícios, para facilitar o comércio, eles eram ótimos comerciantes marítimos, para facilitar o comércio, eles criaram o alfabeto. É o mesmo alfabeto que nós temos hoje? Não. É um alfabeto que só tinha consoantes, não tinha vogais. Aí os gregos pegaram esse alfabeto, que tinha 22 sinais, acrescentaram letras. Letras não, acrescentaram vogais. Os romanos pegaram esse alfabeto grego, modificaram, e esse alfabeto chegou aos nossos dias. Veja o quanto mudou. Letra C. Letra C. O nosso alfabeto tem alguma relação com o alfabeto criado pelos fenícios? Aí, ó. Você coloca aí. O nosso alfabeto é uma adaptação do alfabeto grego e do alfabeto fenício. E eu acrescentaria o alfabeto romano. O nosso alfabeto é uma adaptação do grego e do fenício. Entenderam, sim ou não? Sim. Quem inventou o alfabeto? Fenícios. Aí os gregos pegaram, adaptaram, colocando vogais. Daí os romanos... Ficou melhor o que os gregos fizeram, né? Oi? Ficou melhor do que os gregos ficaram. Os gregos colocaram vogais. Já imaginou teu nome sem vogal? Como ficaria? J, L. Era só isso. É só isso. Só vogais. Então, os gregos acrescentaram as vogais. Ok? Vamos lá. Terceira questão. Otávio ficou pensando nas atividades diárias que estavam relacionadas aos registros escritos. Cite 3 ações que você realiza em seu cotidiano, em seu dia a dia, nas quais há uso de palavras escritas. Tá certo? Então, cite, é pessoal essa resposta. Cite 3 atividades que vocês utilizam palavras escritas. Não é digitada, é palavras escritas. No seu dia a dia, quais são as 3 atividades que você utiliza a palavra escrita? Quando eu estou estudando. Quando você está estudando. Quando você está respondendo o livro, quando você está respondendo o caderno, quando você escreve uma carta, quem tem costume de escrever uma carta, quem tem costume de escrever no diário, tá certo? Respondendo as atividades, tudo isso demanda uma atividade escrita. A 4ª e última questão. Antes de voltar para casa, Otávio decidiu registrar algumas informações sobre a história dos livros que havia aprendido com sua avó. Para isso, ele escreveu algumas perguntas. Leia-as e escreva respostas corretas. Que materiais já foram usados para fazer livros? Gente, já foram tantos materiais. Aí vocês colocam aqui, ó. Placas de barro. Lembra eu falei para vocês a escrita cuneiforme? Aí você coloca placas de barro, de madeira, de metal, de osso e até mesmo o bambu. As escrituras em tecidos, em couro,
casca de árvore e papiro, uma espécie de papel fibroso que era enroladas ou dobradas. Teve no chat, alguém colocou aqui papiro. Deixa eu procurar aqui no chat. Alguém colocou papiro, não foi isso? Não, alguém colocou pergaminho. Não sei quem foi que colocou pergaminho, parece que foi Vitória, que colocou pergaminho. Pergaminho é um tipo de livro enrolado feito de papiro. O que é papiro? Papiro é um tipo de papel feito de uma fibra, de uma vegetação encontrada principalmente, foi desenvolvida principalmente no Egito. Então, antes do papel, a humanidade escreveu em placas de barro, placas de madeira, metal, ossos de animais, bambu, em couro, em tecidos, em couro, casca de aves e o papiro. Certo? Terminaram? Terminaram? Terminei. Pronto, ó. O que possibilitou que os livros se tornassem mais acessíveis? Dois feitos, né? Uma, a questão que eles foram feitos de papel e outra impressos. Aí você pode... Eles passaram a ser feitos em papel e impressos. O papel é mais econômico do que o couro, do que a madeira. Eles passaram a ser feitos em papel e impressos. Lembrando, você tem a maior quantidade. Maior quantidade. O que é impresso? Oi? Impresso. Impresso é imprimir mesmo. Imprimir. Porque para a gente imprimir... O que é imprimir para a gente? Uma máquina impressora. Mas antes de imprimir, ela vai lá e passa os riscos, né? No papel. Mas antes é literalmente, como eu falei, você já viu um carimbo? Você não aperta o carimbo para sair o que você quer, a imagem que você quer, a palavra que você quer, tá certo? O significado que você quer, você não aperta no papel. Então, impresso quer dizer imprimir mesmo. É você pegar uma chapa e imprimir o papel. Essa chapa vai estar lá os dizeres e esses dizeres vão sair no papel. Lembrando, só aquela parte, lembra que esses dizeres têm que estar ao contrário, porque na hora que eu imprimo, fica correto. Porque Terminamos o livro. Se eu colocar ele de maneira correta, quando imprimir, sai ao contrário. Vocês podem fazer isso, essa experiência, com um espelho. Pega uma camisa normal, uma cheia de letras, e vai para frente do espelho. Vai dar tudo contrário. Aí você pega essa camisa, coloca o contrário, e vai para frente do espelho, vai dar tudo normal. Vocês podem tentar escrever o contrário. Beleza? Letra C. E último. Quem foi o inventor da imprensa e quando ela foi criada? Foi o alemão Johann Gutenberg, e isso em 1493. No livro está lá. Na hora certa. Na hora certíssima. Gente, nós terminamos história, certo? Foi um prazer estar com vocês nesse ano. Claro que o ideal era que fosse pessoalmente, certo? Mas infelizmente isso não foi possível. Mas terminamos o livro de história. Amanhã a professora Iana terminará o livro de geografia com vocês. Ok? Ok. Aqui, Ok.
Gente, tchau. Ok, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até 2021. Tchau, Tigole. Feliz ano novo. Ano novo, até 2021. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Um ótimo 2021 para vocês. Um ótimo tchau, gente. Um ótimo 2021 para vocês. Tá certo? Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tô tentando aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Feliz ano novo para vocês. Ano novo. Muito estudo. Até o 6º ano. Até.